Olá, boa noite a todos. Que alegria estar aqui nessa segunda-feira com todos vocês, nossa audiência que está aí acompanhando pelo nosso canal do YouTube, Instagram, Facebook. Uma boa noite, uma linda segunda-feira. A gente está aqui hoje com um convidado muito especial, que vem crescendo aí nas redes, a gente vem acompanhando, Guilherme Castro, né, Guilherme? Seja muito bem-vindo. O Guilherme, ele é síndico profissional e ele é fundador do canal Síndicos Inteligentes no Instagram. Ele é empreendedor e mentor para síndicos. É isso mesmo, Guilherme? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Karine. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na TV Conase, participando do Conase Mulher com você. E é isso, sou síndico profissional, criei a página Síndicos Inteligentes, daí já explico um pouquinho depois porquê do nome também, né? E agora um canal no YouTube também, onde eu estou colocando algumas videoaulas semanais aí de um mini curso que eu gravei. E é isso, estou muito honrado de estar aqui podendo bater esse papo com você. Que legal, a gente fica muito feliz também, uma alegria realmente muito grande encontrar assim, pessoas que estão mobilizando o mercado e trazendo visões realmente que envolve uma parte da vida do síndico que não foi muito falada anteriormente, que vem sendo comentada cada vez mais. Então, a gente traz esses profissionais, assim como você, Guilherme, para estar trazendo assim, um conhecimento a mais, que é muito importante, que vai além daquela manutenção, daquele técnico, que a gente sabe que é muito importante, sim, na vida do síndico, mas que também é muito importante o síndico estar se entendendo, se compreendendo como profissional, preparado para atender aí a sua demanda, né? E, nossa, é muito bacana o teu canal, você está de parabéns. Eu fiquei muito contente de saber que você fez um curso como síndico profissional da Conase, é isso mesmo, com o Sérgio Craveiro? Fiz com Como é que foi essa história? Conta um pouquinho pra gente aí. Foi logo que eu comecei, na verdade, foi o primeiro e o único curso que eu fiz de capacitação para me tornar síndico, né? Eu sou proprietário de uma administradora de condomínios aqui em Curitiba também. E quando eu decidi que eu queria entrar nesse mercado, justamente para poder colocar eu sou administrador de formação também, né? Então eu queria colocar um pouco não só das minhas mãos do operacional ali, mas eu queria aproveitar a minha capacitação também para poder agir como administrador mesmo. E eu sempre gostei de lidar com pessoas, eu nunca vi a administração de condomínios como simplesmente edificações, né? Senão eu seria um engenheiro. É sobre gestão de pessoas. Então, eu achei que, bom, é nesse mercado que eu quero entrar, tive uma oportunidade e busquei um curso que fosse me dar essa base para começar, né? E procurando bastante, eu encontrei o curso do Sérgio e realmente, assim, foi excepcional ter passado por essa experiência. Tenho tudo guardado aqui até hoje do conteúdo, do material. Tenho uma pastinha aqui de material de apoio, onde tem tudo que eu vi naquele curso. Pretendo guardar sempre isso comigo aqui. E realmente, assim, a capacitação técnica é o fundamental para o síndico, né? Eu até acho que o meu conteúdo ele é complementar. Ele não é por onde o síndico deve começar, ou quem quer ser síndico deve começar, né? Acho que, primeiramente, precisa se capacitar na parte técnica mesmo, né? Da operacional do dia a dia do síndico, e aí sim aprimorar a comunicação, que é o que eu tento passar um pouquinho para o pessoal do meu público também. Que legal. Conta pra gente aí como é que foi a criação desse canal, do Instagram, como é que surgiu esse ímpeto de criação sua, né, com relação aos posts, que eu achei muito, muito voltado ao coaching, né? Eu também tenho uma formação de coaching, então eu achei assim, você conseguiu linkar muito bem, com bastante maestria, inclusive, a questão da vida do síndico, né, com todo o perfil da profissão de síndico, da estrutura dessa profissão de síndico, com o coaching, que é uma ferramenta aí de desenvolvimento pessoal, profissional, super bacana, super, assim, importante, né, para o desenvolvimento de todo ser humano. E eu achei muito bacana, realmente, você está de parabéns, fica aqui no meu registro, né, minha admiração pelo seu caminhar profissional.
E como que foi essa criação? Conta um pouquinho para a gente aí. Eu fico até feliz com esse feedback de repente estar passando essa imagem até de coaching, assim. É claro, a gente faz a mentoria, mas isso vindo de você também, realmente é muito gostoso de ouvir. E assim, vai fazer agora, no início de junho, vai completar 3 meses só que eu comecei na internet, né? Não como síndico e como Uau! administrador, mas na internet mesmo. Porque eu percebi que o síndico, ele se capacita muito tecnicamente e, graças a Deus, cada vez mais tem conteúdo bom para síndico se capacitar tecnicamente, tem muito curso bom no mercado, realmente é a base, né, a preparação do terreno para o síndico começar, só que eu sinto muita falta, principalmente, identifiquei isso principalmente como administrador, como proprietário da administradora, tendo trabalhado com outros síndicos já de perfis totalmente diferentes. A gente sabe que quando começa a trabalhar nos condomínios, num condomínio você vai ter um síndico de um jeito, no outro condomínio totalmente diferente. Então a gente tem que saber se comunicar com essas pessoas. E eu fui reparando que tem muito síndico bom tecnicamente, mas que ele não domina a comunicação, ou pelo menos ele não entende a comunicação como um fator fundamental para o desenvolvimento da gestão dele. Isso independe dele querer ser um síndico profissional, ou se ele é um síndico morador, natural, orgânico, enfim, como queiram chamar. E aí eu falei, cara, acho que eu preciso... E eu busquei referências disso na internet. Falei, vamos ver aqui no Instagram quem está fazendo um conteúdo voltado para a comunicação de síndicos. Achei alguns, muito bons, inclusive, que são referências para mim, mas não da forma com que eu queria falar. Né? Eu queria voltar exatamente para a parte de comunicação. Você vê que eu tento seguir muito essa linha editorial mesmo para passar a mensagem da comunicação e da organização, e é difícil porque às vezes eu quero compartilhar a minha rotina como administrador ou uma rotina técnica dentro do condomínio, só que tem muita gente fazendo isso de uma forma muito boa também, então não preciso que eu entrar ali para mostrar sobre as manutenções que estão sendo feitas, porque isso já tem muita gente boa fazendo, e que são referências no mercado. Então eu quero focar mesmo na parte de comunicação, passar algumas dicas, algumas estratégias, e, enfim, falo desde eu costumo dizer que a comunicação ela é um conjunto de fala, expressão e ação, então eu costumo falar desde uma proposta para você pleitear um condomínio, como síndico de um condomínio, que a partir dele você já está se comunicando com as pessoas, até dicas para se apresentar nessa assembleia, a comunicação entre moradores, enfim, tem muito conteúdo, mas surgiu dessa necessidade mesmo de ver que nem sempre as pessoas dão uma devida importância para a gestão de pessoas que depende muito da parte de comunicação. Certo. Bom, o tema que a gente escolheu para a gente conversar aqui essa noite é síndico profissional ou síndico orgânico, né? Bom, a gente sabe que tem uma grande importância cada uma dessas vertentes, né, no mercado, a gente sabe disso. Mas o que é mais importante, agora eu estou dando uma opinião minha, não só como apresentadora, mas como profissional também, que é importante o síndico estar preparado, independente de ser profissional ou ser orgânico, né? Eu acredito que a gente pode buscar, mesmo atendendo somente ao nosso condomínio, ao que a gente mora, sempre buscar um conhecimento, um desenvolvimento, para a gente poder estar desenvolvendo um bom trabalho, até porque envolve muitas responsabilidades, né? Responsabilidade civil, criminal, trabalhista, enfim, todas as esferas. Aí o síndico está na frente disso, né? Mas, até particularmente, eu tive uma experiência muito recentemente no condomínio, onde o que eu percebi nesse tema especificamente, Guilherme, é que existe realmente uma barreira cultural ainda, né, no mercado com relação ao síndico profissional e o síndico orgânico. Até foi muito engraçado, nessa assembleia específica, eu estava concorrendo como síndica, a ideia era ter um síndico profissional e um síndico morador. Então, eram 2 concorrentes, eu como profissional e o morador, a moradora. Então, existe ainda muito a questão da insegurança do profissional, existe aquela questão ainda, a gente prefere um morador porque está sempre aqui, aquela ilusão do síndico estar sempre aqui.
de questão realmente de ter segurança, né? Que às vezes é uma falsa segurança, a gente sabe disso porque a gente está no mercado. Mas o que realmente a gente percebe existe essa cultura muito forte nas pessoas. Então, a gente está trazendo esse tema até para eu saber um pouco a tua opinião sobre isso, que eu sei que tu tens essa visão macro do mercado também, uma visão jovem, nova, inovadora. Então, a gente, não no sentido de desmistificar uma coisa ou tendenciar a outra, não, mas para a gente ter ampliação, né? Uma visão mais ampliada sobre as coisas, sobre o síndico profissional e o síndico orgânico e ânico, como eu disse antes, ambos são importantes, mas desde que, claro, a gente esteja preparado, né, para esse profissional, para essa pessoa que vai estar atuando. Mas a pergunta é, o que tu acha sobre isso? Qual a tua opinião sobre isso? Conta aí um pouquinho para a gente. Eu recebo muito essa pergunta também lá no Instagram, e inclusive coloquei ela em destaque lá na caixinha, porque sempre acontece. Assim, eu acho que tem espaço para os dois, tá? Mas eu vejo uma visão um pouco diferente sobre morador e profissional. Eu acredito que o síndico, a partir do momento que se dispõe a estar à frente do condomínio, com todas as responsabilidades que ele tem que se profissionalizar, seja para uma gestão, ou seja para várias, se ele quiser seguir carreira nisso. Né? Então, de repente, até síndico que vai fazer carreira seja melhor do que profissional, mas comumente a gente chama assim mesmo, né? Eu, inclusive, me chamo assim. Mas veja, se eu sei que se eu quero me candidatar a uma vaga, a uma oportunidade de síndico, eu tenho que me especializar antes para isso. E se acontece, mas às vezes você está numa assembleia, cai no seu colo, você é morador, você não teve experiência, mas assim que você assumiu o cargo, que você se colocou à frente disso, é importante que você se especialize naquilo, que você se profissionalize naquilo. Então, essa visão, ela se confunde muito com a do síndico amador, porque ele está ali ocupando um espaço, ele vai estar sempre correndo atrás do rabo, vai estar sempre o problema aparecendo na frente dele. O problema aparece, ele vai resolver, o problema aparece, ele vai resolver. E quanto à barreira que você mencionou do síndico profissional, isso sempre acontece, assim, as pessoas acham que, principalmente quem não teve a experiência ainda com o síndico profissional, acha que o síndico morador, por ele estar ali dentro, ele vai estar mais capacitado a resolver os problemas, né? Tem uma pergunta que eu sempre recebo, e com certeza você também, quando vai se apresentar em uma assembleia, ou vai conversar com um conselho antes da assembleia, que está te procurando para conhecer melhor, eles perguntam, e quando o portão estragar de noite? Como é que você vai fazer se você não morar aqui? Isso sempre tem essa pergunta, né? E aí é aí que entra a parte do síndico profissional, assim. É você ter os seus procedimentos, você tem que estar preparado para todo tipo de ocasião que acontecer. E, inclusive, vou te dar um exemplo da onde eu moro aqui. Eu moro num condomínio, eu não sou síndico do condomínio que eu moro, é um síndico morador, mas ele faz uma gestão extremamente profissional. O prédio tem 6 anos, e ele fez a instalação, foi sempre reeleito até aqui, faz um trabalho excepcional, e ele é um síndico morador, mas é um síndico que se tornou profissional pela sua atuação dentro do condomínio. Né? Eu entrei recentemente para o conselho fiscal aqui do condomínio e estou super satisfeito com a gestão dele, não preciso me colocar aqui numa postura de concorrente dele, porque eu entendo que ele está fazendo um bom trabalho. Então, não é porque eu sou síndico profissional também que eu tenho que ocupar esse posto aqui, né? Então, esse é um belo exemplo de um síndico morador, mas que também é profissional, né? E tem uma coisa que eu falo muito, sem querer me alongar muito na pergunta, mas tem uma coisa que eu quero que você fique bem à vontade para a gente conversar. Hoje é o nosso bate-papo, é super especial justamente por isso, um tema muito gostoso de conversar, e eu tenho várias perguntas para fazer contigo também. Sim. Quando o pessoal acabar de assistir a entrevista, pode ir no meu canal aqui no YouTube, vai ter aula 2 ali sobre se fazer presente mesmo de longe, que é a coisa que eu mais falo com as pessoas que me acompanham e na mentoria também, que é o síndico. Essa é a principal barreira que o síndico profissional tem que quebrar para quem não conhece o trabalho do síndico profissional, que é se fazer presente mesmo de longe. E ele só consegue isso dando atenção às demandas do condomínio. Então, a forma com que você trata a primeira demanda que aquele morador vai ter contigo vai determinar o que ele vai
ter de percepção da tua presença no condomínio nas próximas demandas que ele ou outros moradores tiverem para com você. Então, se você atender ele bem, ele sabe que da próxima vez que ele precisar de alguma coisa ou que alguém precisar de alguma coisa, você não precisa estar ali dentro para estar trabalhando por eles. Né? Então, é uma visão que síndico morador profissional não pode se confundir com síndico amador, né? Mas tem espaço para o profissional e para o morador, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tive essa experiência muito agora recente também, em que eu me mudei do condomínio onde eu estava residindo como síndica, continuo como síndica, e eu senti essa transição também no meu mandato, na minha atuação da gestão, e realmente, como você falou, as pessoas, agora você não mora mais aqui, causou uma certa instabilidade na questão da segurança da comunicação e dos atendimentos, mas é como você falou, a gente criando um protocolo de atendimento, de comunicação, e realmente ser eficiente, né, no sentido desse atendimento, eu não digo desrespeitosamente com relação a gente, né, sendo síndico, a gente não precisa se passar, eu até vi um post teu sobre essa questão dos limites, né, da gente colocar os limites também, isso é muito importante. Sim. Até onde... Se fizer um barulho aí, não se importe não, que passa um trem aqui perto. Não tem problema, não tem problema. Então, a gente colocar esses limites é muito importante, mas nada impede da gente mostrar, sim, a eficiência, a nossa presença, mesmo não estando presente no condomínio. Sem dúvida. A nossa atuação, não sei se você está conseguindo me ouvir agora, Guilherme, a nossa atuação, ela é independente da localização, do local, não precisa estar em loco. Hoje em dia a gente tem tecnologias, a gente tem, como você falou, equipes profissionais que podem estar atendendo, que podem estar resolvendo o problema do portão na madrugada, ou resolvendo o problema da caixa d'água que estourou na virada do ano. Então, tudo isso, um síndico preparado, né? Um síndico preparado, ele vai saber lidar com tudo isso sem se estressar e sem ocasionar nenhum tipo de problema ao condomínio, né? Que isso é realmente o foco principal. Mas tendo procedimentos, a gente consegue, tendo os procedimentos bem definidos, a gente consegue passar por essas situações sem maiores traumas. Sem maiores traumas, exatamente, para ambos os lados, né? Porque o síndico, ele tem que pensar no todo, né? Ele tem que estar atento ao todo, ao universo que ele está inserido ali naquela situação, naquele condomínio, né? Isso envolve os serviços, as pessoas, envolve a projeção de problemas, né? Que a gente se prepara com essa projeção da visualização desses problemas. Então, essa é a capacidade do bom administrador, né? De se precaver aí, tendo os profissionais. Eu gosto muito do Albert Einstein, quando ele fala que ele não é um gênio, que ele simplesmente sabe buscar as respostas nas pessoas corretas, né? nos especialistas corretos, mais ou menos isso. Mas é basicamente isso. Isso, para mim, é o resumo de tudo que a gente pode fazer de melhor na profissão de síndico, né? Buscar sempre os bons entendedores, os bons profissionais para estar atendendo e atuando em conjunto com o síndico, né? Em conjunto com a gente. Mas me fala um pouquinho, assim, da tua visão sobre a atuação do síndico. Qual é o maior problema? O que tu vê de maior problema hoje no mercado, não, talvez do teu estado, ou talvez nacionalmente falando, mas no que diz respeito ao síndico? Tá. Assim, quando a gente fala nos maiores problemas do síndico, a gente traz isso para uma persona, né? Então, a gente fala, geralmente, os problemas são com reclamação que a criança está fazendo barulho, ou dos Cs, né, que a gente fala, o cano, o cachorro, criança e tudo mais. Só que esses dias mesmo eu escutei uma expressão, assim, que, falando sobre personas e tudo mais, que isso tem mudado para micro-ocasiões, assim. Então, tirando um pouco dessa persona mesmo, de problemas comuns, né,
Eu acho que o que vai ser problema para um síndico ou para o outro vai depender muito da experiência que ele tem e de quão preparado ele está para cada tipo de situação. Então, por exemplo, se a gente pega um síndico totalmente despreparado tecnicamente, ele vai ter problema desde do elevador que parou de funcionar, ele não vai saber como agir, até um problema que você citou aí de uma caixa d'água que estoura numa virada de ano. Então, tudo para ele vai ser problema, que a gente estava falando, ele vai estar sempre, o problema vai estar sempre na frente dele. E independe do que for. Agora, o síndico que está preparado, ele vai ter os maiores desafios, mas nada disso vai ser frequente para todo mundo. Por exemplo, eu vou te dar uma visão minha aqui em particular, tá? Apesar de falar sobre comunicação, eu me preparei muito na parte técnica, né? Eu sou administrador, eu sou especialista em finanças, então já fiz curso de síndico, como a gente conversou aqui antes, o curso do Sérgio. Então, assim, eu me preparei tecnicamente para não ter, para ter respaldo para resolver os problemas. Só que eles vão surgindo. Para mim, na minha visão, o maior problema que os síndicos vão ter dentro do condomínio vai ser com gestão de pessoas. E aí isso vai depender muito. Por exemplo, vai ter o síndico que vai ter problema para o conflito que tem entre dois vizinhos que não se gostam, e aí isso acaba trazendo problemas para o condomínio como um todo. Vai ter o síndico que tem problema para lidar com cachorros, outro síndico que vai ter problema para lidar com as crianças de um vizinho que está incomodando os demais, mas eu acredito muito que a gestão do condomínio em si, ela está ligada a essa sensação de gestão de pessoas mesmo. Acho que os maiores desafios estão ligados a isso. Não sei se você concorda comigo, mas eu entendo dessa forma. Não, concordo plenamente, e até aproveitando até o que nós estamos passando aí nos últimos tempos, com relação à pandemia, foi o que me inspirou, na verdade, porque eu sempre fui muito organizada, até porque eu tenho a vivência na área de condominial já de muitos anos, então eu sempre tive tudo muito organizado, e eu me deparei justamente com essa questão das pessoas na pele nessa pandemia, né? E o exaltar de ânimos, a questão emocional, a questão psicológica das pessoas, a gente teve que lidar mais diretamente com os condôminos, né? E surgindo vários tipos de problemas. Então, foi isso que me inspirou, na verdade, até a escrever o e-book no ano passado, e que me inspirou também a estar lançando o próximo e-book também nesse mês. Mas, sem sombra de dúvidas, porque a vivência, a experiência de lidar com pessoas é direta do síndico. O restante, todo o restante, ele pode ter apoio, ele tem um apoio de informação, de profissional, de equipe, ele pode, por exemplo, a questão de engenharia, ele vai contactar lá um engenheiro para estar em parceria juntamente com ele ali, né, para lidar com as questões que envolvem engenharia, o advogado com relação ao direito, né, a administradora com relação às taxas, enfim, mas as pessoas, ele tem que estar preparado mais diretamente, né, no seu dia a dia. Ele com ele mesmo, tem que se virar. Exatamente. Então, tudo isso ficou muito latente nesses últimos tempos, não é à toa também que surgem profissionais que vão se destacando, assim como você, né, Guilherme, que como começou agora o canal há uns 3 meses que você falou, e que já está tão girando, né, na rede social, enfim. Verdade. Então, as pessoas estão buscando realmente isso. Para mim, esse é um ponto muito forte no mercado condominial, que surgiu com a pandemia, né, na verdade, não surgiu com a pandemia, que os problemas sempre tiveram, né, mas verdade. De uma maneira, assim, mais... mas amplificou os desafios, né, da comunicação. Muito, intensificou muito, né, Mas diz pra gente, assim, o que você daria de dica para um síndico para ele estar vivendo essa relação condomínio e sua gestão e condomínio, para buscar aí uma sinergia positiva ou mudar um cenário caótico? O que você daria como dica, assim? Fala aí pra gente. Eu acho assim, tem atenção, o nível de atenção
temperamento e tratamento. Acho que são três coisas que a gente tem que ter muito cuidado no relacionamento interpessoal, né? E na gestão de pessoas dentro do condomínio. Atenção, eu digo, até por aquilo que a gente estava falando de se fazer presente mesmo de longe. Às vezes você tem um resultado bom de algo, mas o processo é traumático, porque o processo de comunicação não foi bem feito. Eu vou até te dar um exemplo prático sobre isso. Tá? Eu estava falando esses dias com o pessoal que me segue lá, deu um exemplo que está acontecendo aqui, a gente vai fazer uma troca de uma fachada de um condomínio aqui, vai trocar os portões, vai trocar toda a frente do condomínio, e aí eu peguei isso como exemplo, né? Pensa que se você contrata uma obra para ser feita no condomínio, e aí essa obra vai demorar 1 mês para ser feita. No final desse processo, ficou uma obra maravilhosa. Todo mundo achou muito bonito. Só que o que vai determinar se esse síndico vai ter recomendações de um bom trabalho durante esse processo que aconteceu, durante essa obra, é justamente o processo de comunicação e como ele conduziu isso com os demais moradores. Então não basta o resultado final. A obra pode estar maravilhosa, mas aí vamos entrar num assunto que será que foi o processo de comunicação com os moradores. A gente sabe que durante uma obra pode ter atrasado um material, pode ter tido um problema com o fornecedor, e aí, às vezes, a visão de quem está morando no condomínio é assim, poxa, chegou, atrasou um pouco a obra, e o Guilherme não está fazendo nada, não está vendo nada, aí começa aqueles sussurros de grupo de WhatsApp, aquela coisa vai saindo do controle, ou o Guilherme está tocando essa obra aí, mas não fala nada com a gente, e aí no final as pessoas estão tão estressadas por aquele mês que passou, que quando alguém perguntar para ela, nossa, essa obra no seu condomínio ficou muito boa, hein, seu síndico acho que fez bem, não só a empresa que fez a obra em si, mas o seu síndico deve ter conduzido bem. Ele falou, olha, recomendo a empresa que fez o negócio, mas o síndico eu não estou recomendando, porque o processo foi traumático. Então, assim, quando você tem uma demanda, e aí, por isso que eu estou falando de atenção ao processo de comunicação, é importante fazer um follow-up, um acompanhamento com as pessoas, deixá-las cientes. E aí vem a parte da comunicação excessiva também. Ou seja, o síndico tem que se atentar à comunicação como uma ferramenta de gestão, assim como ele estuda a parte financeira, a parte de manutenções, a parte de legislação de um condomínio, ele tem que ter a parte de comunicação para esse processo, porque senão ele não vai conseguir conduzir bem as coisas e não vai depositar nas pessoas o nível de atenção que elas precisam. Isso vai deixar com que o processo seja traumático. E aí eu falo de temperamento também, que esbarra muito na questão de inteligência emocional, né? Porque quando você tem um problema para resolver, e aí quanto mais grave esse problema é, e quanto mais desafios vão aparecendo dentro desse problema, a gente vai tendo reações diferentes das pessoas. Então, os ânimos podem se exaltar. Sim. Se um vizinho tem um problema com o outro, por exemplo, e você chega ali como alguém que vai sem temperamento nenhum, sem inteligência emocional nenhuma, você vai jogar gasolina ali na fogueira, você vai piorar toda a situação. Então, o seu Sim. temperamento e o seu tratamento, já buscando essa terceira opção para o que eu estou falando, o temperamento e o tratamento vão conduzir o resultado das coisas. Então, se você não dá o devido tratamento para a pessoa, a devida atenção, e não tem temperamento, inteligência emocional para conduzir isso, o processo está todo comprometido, né? Então, acho que essas são as 3 dicas, assim, para a comunicação que eu daria: tratamento, temperamento e atenção nas demandas. Que legal. E agora, uma pergunta: por que síndicos inteligentes? Síndicos inteligentes foi dessa questão de dar importância à comunicação. Então, ao meu ver, o síndico inteligente é aquele que se prepara tecnicamente primeiro, ele precisa ter esses conhecimentos que eu citei de legislação, de manutenção, financeiro, mas ele usa a comunicação e a organização como o fator que vai desenvolver e vai alavancar a gestão dele. Então, esse, para mim, é o síndico inteligente. Então, eu costumo chamar dessa forma, né? Quem se prepara para se comunicar bem e para ser organizado tem destaque, né? Não, bacana, bacana. E hoje tu está atendendo a quantos condomínios, Guilherme? Como é que funciona? Deixa o teu contato, o nome da tua administradora.
é interessante a gente estar aí também conhecendo o teu trabalho no mercado, né? Além de, claro, do canal, que fora de série. Mas conta um pouquinho da tua história profissional. Legal. Eu comecei com a administradora em 2017, a administradora Minas Conde, fica aqui em Curitiba. Eu usei a referência de Minas porque eu sou mineiro, então aproveitei para colocar a referência. Então é Minas Conde Administradora, quem for daqui pode procurar, que vai achar. E a gente tem uma equipe muito preparada para trabalhar com as demandas do condomínio, então a gente deixa especialistas mesmo, tem contador, tem advogado, eu cuido da parte de atendimento, que eu costumo dizer isso ainda, quando alguém me pergunta sobre o principal serviço da Minas Conde, eu falo que é atendimento e suporte, porque prestação de contas e boletos é muito fácil oferecer, né? Hoje, com qualquer sistema de gestão, mesmo que seja um sistema fraco, você consegue oferecer uma prestação de contas e um boleto, então, e aí o síndico ainda vai ter que corrigir essa prestação de contas, mas, enfim, eu acho que a diferença está no atendimento e no suporte, né? As pessoas precisam cada vez mais de segurança e de conforto dentro do condomínio, é o que o morador quer, e acho que a administradora ela tem que ocupar um papel maior na vida das pessoas nesse sentido. E então eu gosto de puxar para mim o atendimento dos síndicos e dos moradores dos condomínios, principalmente nos casos mais graves, né, de alguma demanda mais urgente, alguma coisa assim, eu gosto de puxar para mim, porque eu gosto de conduzir esse atendimento para que ele tenha a melhor experiência possível. Então eu costumo dizer que quem for procurar uma administradora aqui em Curitiba, que estiver buscando boleto e demonstrativo financeiro, vai achar um monte. Agora, quem estiver procurando atendimento e suporte, pode ter certeza que a Minas Conde vai estar preparado para atender da melhor forma. E que legal. Tem sido maravilhoso esse desafio aqui, e aí fazendo esse trabalho nas redes sociais também, fazendo a mentoria para os síndicos nessa parte de comunicação, porque as pessoas às vezes elas chegam com um problema e a gente faz um acompanhamento, elas acham que o problema está na parte técnica, né? Só que o problema, às vezes, é falta de comunicação, é falta de procedimentos, e a gente tem uma mãozinha ali para ajudar em tudo isso, né? Mas a minha área de atuação é mais ou menos nesse todo aí, seria a página com conteúdo gratuito, a mentoria e a administradora de condomínios aqui também. Bacana. E falando um pouquinho aí de síndico profissional e síndico orgânico, tu, no cenário que você acompanha aí, né, profissionalmente falando, tu consegue perceber essa mudança cultural ou o profissional síndico inserindo-se cada vez mais no mercado, ou o profissional, o orgânico profissionalizando mais para atender melhor o seu condomínio? Você consegue perceber essa onda, essa diferença dessa visão de passado, né, do antigo, da velha guarda aí, que o síndico era aquele que era escolhido porque estava aposentado, ou era a administradora de condomínios que assumia como síndico porque ninguém queria pegar? Então, enfim, como é que tu vê esse cenário, assim? Eu vejo uma mudança bem frequente mesmo, assim, principalmente aqui, onde eu estou num cenário mais próximo, né, mas eu vejo o síndico profissional ganhando mais espaço cada vez, porque tudo que a gente começa a fazer, a gente vai se aprimorando, e a internet traz uma quantidade de informação absurda, então está todo mundo evoluindo a cada passo, e o mundo moderno está cada vez mais corrido, né, então, assim, se o síndico morador não se profissionaliza, e como eu falei antes, não quer dizer que ele vai ter que se profissionalizar para uma gestão longa, para uma carreira, mas sim para aquela gestão, e ele tem um outro trabalho, muitas vezes ele não vai conseguir dar para o condomínio a atenção e a qualidade da gestão que o condomínio precisa, independente do número de unidades. Isso é outra coisa que eu gosto de frisar bastante. O síndico profissional, ele tem espaço num condomínio de 6 apartamentos e num condomínio de 1.000 apartamentos. Porque aí vai depender, se ele cabe ou não, vai depender do nível de profissionalismo que as pessoas querem na gestão daquele condomínio. E aí depois que acontece um problema, não adianta reclamar que não foi conduzido da forma correta, né? Tem oportunidade, tá cheio de síndico profissional bom no mercado, isso tem crescido bastante, né? E eu vejo sim que cada vez o síndico profissional está ganhando mais espaço,
por essa questão da vida estar mais corrida, e as pessoas estão vendo que, ao passo que o trabalho de quem não é síndico profissional acaba tomando mais tempo também, e o síndico profissional está dedicado àquilo, está se especializando cada vez mais, está conseguindo fazer uma gestão cada vez melhor, então vai ganhando espaço no mercado, e eu acho que é um cenário positivo, tá? Para o que vem acontecendo, né? Inclusive, para mim, assim, é uma quebra de paradigmas grande também. Eu me vejo como alguém que está quebrando um pouco essa figura do síndico tradicional, né? Porque a gente vê o síndico tradicional, como você falou, como um aposentado, um cara mais experiente na vida, né? Uma pessoa, vamos dizer, não gosto de falar mais velho, né? Mas uma pessoa mais experiente com a vida, não só com a questão do síndico. E aí chega um cara de 30 anos e começa a falar que a comunicação é fundamental para o desenvolvimento. Então, eu faço questão mesmo de estar inserido nesse cenário. Eu sei que eu consigo, às vezes, até atingir pessoas mais jovens que querem ter essa experiência também, e elas não se veem enquadradas no mercado, né? Você não se sente muito inserido naquela turma ali, né? Mas a gente vai com trabalho, você precisa mostrar o seu trabalho, não é isso que vai definir, né? Se você chegar numa assembleia para se candidatar como um síndico profissional, a primeira impressão pode até ser de que você seja novo demais, ou de que olhando para você não tem cara de um síndico profissional. Só que aí, quando você mostra o seu resultado, quando você começa a mostrar os seus procedimentos, se a outra pessoa só for mais experiente, tiver mais idade, mas não tiver preparada, com certeza não vai ser suficiente para poder conseguir aquela oportunidade, né? Então, é difícil, é um paradigma mesmo, mas a gente tem que ir trabalhando e mostrando o resultado que a gente vai mudando isso. Sim, e bacana que a gente vê, assim, no mercado, cursos, palestras, lives, congressos, certificações, daqui a pouco aí vai ter graduações, pós-graduações. Então, a gente vê os degraus, né, cada vez mais instigando mesmo a profissão, ou a área, né, vamos dizer assim, a área, a buscar esse conhecimento, esse desenvolvimento, essa atualização. E como que funciona para você, Guilherme, essa questão do desenvolvimento, da atualização? Como é que você vê isso dentro do mercado? Você vê que ainda falta muito? Você vê que está mudando muito? Como que é a sua opinião com relação a essa questão do desenvolvimento profissional na área condominial, do síndico, né? Eu acho que está tendo cada vez mais cursos, mais imersões, mais mentorias que vão desenvolvendo os cursos, mas eu também vejo um cenário se movimentando para o que você estava falando, às vezes uma graduação, uma pós-graduação, e eu acho isso bacana, assim, eu acho que tem que acontecer esse movimento mesmo, para o síndico começar a ser enxergado como profissional, não só no nome, né, é síndico profissional porque tem mais de um condomínio administrando, ou porque administra um condomínio, mas onde ele não é morador, mas sim porque ele está se capacitando para aquilo mesmo, que ele tem bagagem para aquilo, e tirar cada vez mais a figura do síndico que está ali para fazer uma renda extra só, sabe? Sim. Isso aí, porque isso eu acho que desmerece muito a profissão, e ser síndico não é para qualquer um, né? Quem já teve essa experiência, tem muito síndico que entra para fazer uma gestão de 1 ano e não fica 2 meses, porque quando começa a entender a quantidade de responsabilidade, a capacitação técnica que você tem que ter e de comunicação em todas essas áreas que a gente falou, você precisa conhecer um pouquinho de legislação sem ser advogado. Você precisa conhecer um pouquinho de manutenção sem ser encanador, engenheiro, eletricista. Você precisa conhecer, enfim, de finanças sem ser um matemático, um especialista em finanças. Você tem que ter um conhecimento muito amplo para cuidar, para assumir essa responsabilidade. E eu acho que quanto mais a gente tiver esse movimento, e eu estou aqui justamente nas redes sociais para incentivar isso mesmo, quanto mais conhecimento difundido tiver, e quanto mais gente disposta a trazer mais conteúdo para o síndico, e tanto conteúdo informal, no Instagram, no YouTube, quanto uma formação técnica mesmo, de pós-graduação, de curso, de mentoria, vai ser válido, porque eu acho que é um caminho, e eu quero,
assim, tá aqui para ver o dia em que o síndico ele seja tão reconhecido como um profissional no mercado mesmo, como um médico, um advogado, um professor entende? Eu acho que esse é o caminho natural das coisas. Que legal, Guilherme. Fica uma dica aí para ti, então, uma sugestão da minha pessoa, aproveitando aí a tua fala, para você, de repente, passar em um curso de coaching para síndicos. Eu acredito que já possa até existir no mercado, mas, de repente, criar o teu formato, como você falou no início, você tem uma visão, né? Claro que respeitando a visão dos colegas, mas a gente tem sempre uma visão única das coisas, né? Ou de uma maneira um pouco diferenciada, ou de uma posição que talvez o outro não consiga enxergar. Então, criar esse material, essas possibilidades para o síndico, para engrandecer ainda mais o profissional, né, que quer se desenvolver, isso é muito importante. E eu quero agradecer um pouquinho aqui aos nossos participantes que estão aí online. Nosso grande abraço, uma excelente noite, que bom que estão aqui participando com a gente. Para encontrar aí o Guilherme, basta acessar o Instagram dele, que é o @síndicos inteligentes, Guilherme Castro. Isso. Ele faz mentorias e atende aí aos síndicos, né? E tem uma administradora também em Curitiba, uma pessoa super aberta, cabeça aberta, e é isso que o mercado precisa. Né? E como é que tu vê, assim, Guilherme, falando um pouquinho, assim, do mercado na posição de síndico? A gente sabe que tem um mercado extremamente gigantesco, tem mercado para todos, a gente sabe que tem oportunidades, que realmente é uma área que precisa cada vez mais de pessoas comprometidas e bem preparadas, bem estruturadas para estar atendendo toda essa demanda. Mas como que você enxerga o mercado, assim, com os seus colegas, com do lado dos teus concorrentes, vamos colocar assim, não vamos falar concorrente, mas do lado profissional, como é que você consegue trabalhar isso, se desenvolver nessa parte? Eu acho que tem um movimento, pelo menos aqui, tem um movimento de ajuda mútua, assim, que eu acho bem interessante, assim, as pessoas estão deixando de lado essa visão de concorrência e estão aproveitando o contato para poder crescer um pouco com o outro também, sabe? Porque concorrência por concorrência, eu nem busco saber, para ser bem sincero, eu não vejo concorrência assim, eu busco fazer o meu, criar o meu método, a forma de atendimento, porque concorrência por concorrência, a gente começa a olhar umas coisas assim, e aí você vê o cara que vai focar muito em boleto, achando que e isso me incomoda muito, assim, quando você vai falar do síndico profissional, do administrador de condomínios, e você acha que se resume a boleto, a cobrança de inadimplência. Isso, assim, você vê que as pessoas não estão preparadas para o que é o desenvolvimento do mercado do síndico profissional e do administrador de condomínios ainda, sabe? Então, eu não olho muito para a concorrência, assim. Eu vejo os profissionais que estão se destacando, que são com esses que eu quero estar, porque a gente tem que olhar para frente, né? Para cima também. Eu quero estar com quem está em cima. Então, e eu busco conhecer essas pessoas, o que elas estão fazendo, o que elas geram de valor para o mercado, porque se a gente abrir muito o leque para procurar concorrência, eu acho que a gente acaba se decepcionando com muita coisa, entendeu? Então, eu sigo essa metodologia de me colocar como alguém que vai oferecer atendimento e suporte para os moradores dos condomínios, seja eu estando como síndico profissional Guilherme Castro ou como Minas Conde, administrador de condomínios. Então, eu acho que cada um tem que desenvolver o próprio método mesmo, assim, parar de olhar um pouco para o lado e ficar sempre olhando a grama do vizinho, porque você está perdendo tempo para poder desenvolver o seu, né? Então, eu busco muito isso, assim, me diferenciar do que está aqui, e não só na minha atuação, até mesmo no meu trabalho na internet aqui, eu falo muito isso, já falei em algumas lives que eu participei. Se eu um dia perceber, olhar para a minha página e ver que eu estou fazendo mais do mesmo, mais do que tem em outras 5, 6, 7, 10 páginas ali, eu fecho o Instagram, dou tchau para todo mundo e vou focar na minha empresa, que é o que vai me desenvolver, entendeu? Então, assim, acho que as pessoas tá faltando um pouquinho para isso também, assim, para o pessoal olhar para si. O que você quer? Você pode conhecer o mercado,
o mercado faz isso, isso, isso. Agora, o que que eu quero? Agora eu vou focar no que eu quero fazer para me desenvolver, para desenvolver minha empresa, para desenvolver o meu CNPJ, né, de síndico, como estruturar, né, porque quando o síndico começa o caminho, se ele quiser ser profissional e for ganhando condomínios, ele vai ter que ter uma equipe para trabalhar com ele também, isso é um caminho natural das coisas, né, então tem que ter uma visão empreendedora por trás disso também. Mas eu enxergo a concorrência assim, buscar as pessoas que estão se destacando, conhecer elas, vê-las como parceiros mesmo, como oportunidade de você conhecer um pouquinho mais, para ter critérios e parâmetros para desenvolver o seu trabalho. Legal, legal. Isso é muito, muito legal, muito bonito realmente, né? Ver que realmente o teu trabalho é de doação, né? Tu faz um excelente trabalho, com certeza, mas tu também doa essa informação, você também está ali disposto a ajudar o outro, né? E esse outro, sim, tanto é o síndico, como é um colega também na mesma área, como às vezes é uma empresa que precisa entender a mente do síndico, enfim, todo o universo condominial a gente acaba abrangendo aí, e eu te digo uma coisa, Guilherme, assim, ó, eu vejo, pelo trabalho que eu venho acompanhando teu no Instagram, eu vejo que realmente tu está criando uma notoriedade, né? Tu está criando autoridade sobre o tema, eu vejo isso, e com uma leveza muito bacana, com uma jovialidade, e isso o mercado precisa, tá? Precisa Sim. dessa visão aberta. A gente tem também outros canais de outros profissionais tão bons quanto, com certeza. Um bom exemplo aí é o Síndicos de Valor, do nosso Papo Quintanilha. A gente tem aqui as Síndicas de Sergipe. Nossa, Papo Condominial. Inclusive, eu gravei com o Fábio também, tem umas 2 semanas. Eu gravei com o Fábio lá do Síndicos de Valor também tem umas 2 semanas. Sim, são profissionais que multiplicam o conhecimento, que realmente expandem, né, toda essa energia bacana aí para realmente fortalecer o mercado, e a gente vê aí também equipes de prontidão para regulamentar a profissão do síndico, enfim, Isso. profissionais que estão aí nessa estrutura, buscando cada vez mais estabelecer, né, toda a estrutura necessária para que a gente fique bem formalizado, bem informado, bem estruturado, enfim. E tu tá de parabéns, eu quero realmente te agradecer por ter aceitado esse bate-papo com a gente aqui. Deixo o teu contato aqui para todos os participantes do canal, toda a nossa audiência, né, para entrar em contato se for preciso. E, claro, deixando sempre a TV Conase também à disposição, Guilherme, que tu precisares. Muito obrigado. Mas eu passo para ti agora as considerações finais, para a gente poder estar encerrando o programa de hoje. É assunto para muito tempo, né? Porque síndico orgânico, falar muito tempo. Síndico profissional, isso, envolve tantas atuações, né, tantas formas de melhorar os procedimentos, a organização do trabalho do síndico, a comunicação, e nada melhor do que as pessoas irem lá também no teu Instagram, buscar, pesquisar, ler. Isso também faz parte da profissão, de qualquer profissão, não é só do síndico, né? Acho que é Sim. médico, advogado, dentista, professor, tem que estar o tempo todo em constante atualização, e você faz parte dessa atualização, dessa nova mentalidade. Meus parabéns, tá? Meus parabéns mesmo, e passo para ti agora a palavra para as considerações finais. Eu fiquei muito honrado mesmo com o convite, porque, como eu falei agora nessa última resposta, eu gosto sempre de estar com pessoas que estão lá em cima, assim, que se destacam, né? E sem dúvida vocês são referências. A TV Conase, o programa Conase Mulher também, sem dúvida, eu estou muito feliz de estar participando com vocês aqui. Quero ter oportunidade da gente fazer mais parcerias. Lá na minha página também, quero convidar você e o Sérgio para estarem lá também comigo. Assim, vamos marcar sim, com certeza. Isso aí, eu fico muito feliz, assim, de quando eu posso, sou convidado para falar um pouquinho e tento
passar essa ideia, assim, de a gente ter o síndico como um parceiro dentro do condomínio mesmo, alguém que está ali disposto, de fato, a fazer o bem para o coletivo ali, e tirar essa imagem de que o síndico tem que ser uma pessoa carrancuda, que tem que ser chato, que isso é passado, assim, isso não existe mais, né? A profissionalização do síndico traz isso, né? A gente deixa, acho que isso vem muito daquela pessoa que não estava preparada para estar ali, porque você vê o comportamento de quem é assim e de quem não está ali por prazer, de quem não está ali gostando do que faz, e o síndico profissional, ele consegue mudar isso, né? Então, fico satisfeito de estar trazendo essa imagem, contribuindo, né, para essa mudança, essa quebra de paradigma, e, de novo, muito obrigado por terem me convidado para estar aqui hoje. Foi um prazer mesmo trocar essa ideia com você. Legal. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes, né, que estão sempre acompanhando o nosso canal, e pessoas que vêm e deixam seus comentários. O carinho que a gente recebe é muito grande também. Faz realmente a gente se sentir que a gente está num caminho muito bacana de colaboração, de cooperação para o mercado, né? Que isso é o propósito, na verdade, a gente promover essa sinergia positiva aí para crescimento de todos, né? De todos. Legal. Os síndicos, das empresas e tudo mais, os condomínios. Então, eu deixo meu muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada aos síndicos inteligentes aí do canal do Guilherme Castro. Isso aí. Eu deixo um grande beijo para vocês. Meu muito obrigada pela noite de hoje e fiquem com Deus. Até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.